Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Que Jesus ilumine os nossos caminhos no estudo mais uma vez dos seus ensinamentos. Que possamos começar a semana com pensamentos elevados, fortalecidos no amor e na fé em Jesus. Seja uma semana linda de paz, de esperança e de fé, pedindo a Jesus que ilumine e fortaleça os nossos passos para sempre caminharmos segundo os ensinamentos que Ele nos traz. Graças a Deus. E o nosso estudo hoje é do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O capítulo 89 chama-se Em Nossa Marcha. Começa com um trechinho do Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 51, que diz assim: Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu faça? E aí Emmanuel vai explicando para a gente. Ele diz assim: cada aprendiz em sua lição, cada trabalhador na tarefa que lhe foi comedida, cada vaso em sua utilidade, cada lutador com a prova necessária. Assim, cada um de nós tem o testemunho individual no caminho da vida. Às vezes a gente fica pensando em salvar o mundo, em resolver todos os problemas, mas a nossa contribuição é muito pequena, né? De cada um individualmente é muito pequena, mas são nessas tarefas individuais, no cumprimento dessas obrigações individuais, que o todo se transforma, porque a gente fica sempre esperando ser o super-herói quando a gente não está dando conta nem das nossas pequenas tarefas diárias. E é para isso que ele está chamando a atenção, para que cada um pense no seu testemunho individual no caminho da luta. E ele continua: por vezes falhamos aos compromissos assumidos e nos endividamos infinitamente. No serviço reparador, todavia, clamamos pela misericórdia do Senhor, rogando-lhe compaixão e socorro. A pergunta endereçada pelo mestre ao cego de Jericó é, porém, bastante expressiva. Então a gente está assumindo compromissos e a gente se endivida, como ele diz aqui, e a gente sempre pede pela misericórdia do Pai, a gente quer socorro para facilitar a nossa caminhada. Mas nessa passagem do Evangelho, quando o cego de Jericó chega a ele e pede, né, para que ele o ajude, Jesus pergunta para ele: que queres que eu faça? E a gente acha até engraçado, porque fala assim, mas que pergunta, né? Claro que eu quero voltar a enxergar. Porque é óbvio que esse é o meu problema, mas às vezes a gente não tem noção disso. E a gente pede coisas que não tem nada a ver com o nosso crescimento. Então ele diz assim: a indagação, seja, que queres que eu faça, deixa perceber que a posição melindrosa do interessado se ajustava aos imperativos da lei. Nada ocorre à revelia dos divinos desígnios. Bartimeu, o cego, soube responder, solicitando visão. Entretanto, quanta gente roga acesso à presença do Salvador e, quando por ele é interpelada, responde em prejuízo próprio. E aqui é bem interessante, porque às vezes a gente roga para Jesus: olha, me ajuda, eu preciso, né? Eu preciso de uma vida melhor, eu preciso de facilidades, eu preciso de coisas boas para mim e só para mim. E a gente está saindo dos desígnios de Deus. Por quê? Porque nós temos uma jornada, nós fizemos um compromisso, a gente tem uma jornada de aprendizado. E a gente fica, quando a gente está com dificuldades, ou quando a gente se sente fraco, pedindo que tudo isso seja tirado da gente, que a gente não precisa passar por experiência negativa nenhuma, sem saber que são essas experiências boas e ruins, também não precisam ser só coisas ruins, mas são essas experiências que vão modificar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar, mudar o nosso procedimento junto à realidade da vida. Porque se a gente não pede que nada aconteça, em geral a gente acaba caindo em depressão, em ansiedade, porque a gente não está fazendo nada e o nosso corpo, tanto quanto o nosso espírito, precisa de movimento, ele precisa desse trabalho, né, de colocar em prática as funções para as quais a gente foi programado.
Então ele diz: lembremos-nos de que por vezes perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Ou seja, às vezes a gente perde os nossos bens materiais para que a gente aprenda a dar valor ao que realmente importa, a nossa família, as pessoas que nos ajudam. Em muitas ocasiões somos abandonados pelos mais agradáveis laços humanos, de maneira a retornarmos aos vínculos divinos. Então, às vezes a gente perde as famílias, as pessoas que estão próximas, para que a gente possa ampliar a nossa visão de amor fraterno das pessoas que estão ao nosso lado. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. Então, todas as nossas dificuldades, todas as nossas provas no meio do caminho são feitas de maneira que a gente possa crescer, aprender, melhorar. É como exercício físico. A gente vai lá para fazer, dói, não é agradável, a gente prefere estar em casa assistindo um filmezinho, tomando alguma refeição gostosa, mas a gente faz isso pelo nosso corpo porque ele precisa de movimento, ele precisa se fortalecer, e o fortalecimento, na maioria das vezes, se dá através do nosso suor, da nossa força física, do nosso exercício, de pegar pesos, dificuldades e correr e se movimentar para que o corpo seja saudável. Da mesma maneira, o nosso espírito, ele precisa ser treinado, ele precisa ser testado para que ele se fortaleça. E ele diz: é natural peçamos o auxílio do mestre em nossas dificuldades e dissabores. Entre mentes, não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem nas mais aflitivas passagens da retificação e da ascensão, convictos de que nos encontramos invariavelmente na mais justa e proveitosa oportunidade de trabalho que merecemos, e que talvez não saibamos de pronto escolher outra melhor. Então, é claro que é difícil, a gente não faz isso o tempo todo, por isso que é muito importante a gente estar em contato com o divino, com os nossos mentores, com o nosso pensamento elevado, para que a gente possa entender em todas as dificuldades, não um castigo, mas uma oportunidade de aprender e melhorar. Porque toda vez que a gente pega uma tarefa para fazer e a gente se dedica a ela, não vendo ali como um transtorno, mas como uma oportunidade de solução de algum problema ou de conquistar alguma coisa, a gente faz com amor, a gente faz com alegria, a gente aprende no processo e fica feliz com esse aprendizado. Não é buscar facilidades apenas, não é se sobrecarregar com as dificuldades da vida, mas sim entender que tudo que acontece tem uma razão de ser, e se veio para a gente é porque nós somos plenamente capazes de resolver cada uma delas. É complicado, a gente gosta de ser mimado, a gente gosta de facilidades, quem não gosta? É natural que a gente queira que o nosso corpo e a nossa mente estejam sempre relaxados e felizes, mas assim a gente não aprende. Assim a gente não melhora. Se todo mundo tivesse parado nesse processo de se sentir confortável com o que tem, com o que está ali acontecendo, e sem tentar melhorar em nada, ainda estaríamos nas cavernas. E aí a gente não ia gostar com esse friozinho de estar aí à mercê das intempéries do tempo. Então, vamos lá, aprender sim, as dificuldades existem e por isso a gente se mantém ligado ao plano espiritual, ao Mestre Jesus, pedindo sim fortalecimento, não a retirada das nossas dificuldades, mas o fortalecimento que a gente precisa para ser capaz de enxergar a dificuldade no tamanho que ela tem e ser capaz de resolver ela com coragem, com boa vontade e com muita fé. E aí nós seremos socorridos. E talvez a dificuldade até fique um pouco mais pesada, mas se a gente tiver consciência de que ela é para o nosso crescimento e a gente consegue encontrar os instrumentos necessários para sair dela com fé e coragem. Muita paz para todos nós. E a gente sempre pede
que quando a gente faz o evangelho, quando a gente faz o estudo, que a gente aproveite esse momento para doar um pouquinho da gente para aquelas pessoas que caminham de nós, porque todos nós precisamos de vibrações positivas ao nosso redor. E quando a gente faz as nossas vibrações e pede por aqueles que estão ao nosso lado, a gente cria aí um ambiente de iluminação. É como se a gente acendesse uma luz. E essa luz ilumina, e esse calor que a gente coloca para fora envolve as pessoas em volta de nós. E com o tempo, esse ambiente vai ficando cada vez mais agradável, mais limpo, e a gente vai se sentindo melhor e mais fortalecido. Por isso, a necessidade da gente vibrar pelas pessoas que estão ao nosso redor, pedindo paz, equilíbrio, muita luz para o nosso planeta Terra, para as pessoas que estão à nossa volta, pelo nosso Brasil, vibrações de muita luz, de muita paz. Pedimos vibrações pelos nossos companheirinhos que estão doentes, aqueles nossos queridos, mas até aqueles que se encontram nos hospitais, que a gente não tem contato, que eles sejam envolvidos em fortalecimento, em saúde e paz. A gente pede por aqueles que se perderam no caminho, seja ele dos vícios, sejam eles da violência, por aqueles que estão perdidos nas ruas, envolvidos em descaso, em abandono, nos asilos, nos orfanatos, que todos eles, com tristeza, com dificuldades, que possam sentir o nosso abraço caloroso. E a gente vibra pelo nosso trabalho, pelo ambiente que nos dá o sustento do nosso pão. Pedimos vibrações pelos nossos queridos, aqueles que estão partilhando o nosso caminho, que sejam envolvidos em muita luz, em muita paz. E nesse momento a gente pensa naqueles que estão com mais dificuldades, sejam elas físicas, sejam elas mentais, espirituais, que eles sejam abraçados pela nossa fé, pelo nosso amor. E a gente pede por nós mesmos, porque nós precisamos de fé e coragem para seguir adiante na nossa caminhada. E aí a gente deixa uma vibração em branco, a gente pensa, mentaliza tudo que a gente consegue pensar de bom, de amor, de harmonia e de paz e coloca nas mãos dos nossos irmãos para que eles usem da maneira que for mais necessária. E graças a Deus. Encerramos o nosso estudo do Evangelho pedindo a Jesus que ilumine os nossos caminhos, que abra as nossas mentes para que entendamos as dificuldades e os ensinamentos no caminho, como lições de aprendizado, de crescimento de nós mesmos, que sejamos úteis à causa do Evangelho, então que possamos pôr em prática a caridade, o amor, a bondade que Ele nos ensina em todos os seus ensinamentos. E agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus o nosso Mestre, por nos guiar, nos orientar, e pedimos que mantenhamos os nossos ouvidos e os nossos olhos abertos para esse aprendizado. Que Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus.